Romanos 2, versículos de 1 a 9, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em favor do bem, procuram glória e honra e corrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego, compreendendo o perigo da falsa religiosidade. Sobre isso que queremos conversar. Essa é a última mensagem nessa temática de falsa religiosidade. Vamos orar nessa hora e vamos pedir a Deus que fale conosco. Senhor nosso Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra, que já aquece o nosso coração, simplesmente pela leitura, e que agora, na aplicabilidade da mesma, nós possamos crescer conforme tua vontade. Essa série de Romanos, que tem impactado tanta gente, através dos testemunhos dos teus próprios filhos, podemos perceber o que ela está fazendo com a vida espiritual de várias pessoas, que continues a transformar-nos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando sobre falsa religiosidade e nós estamos aprendendo algumas coisas durante essas últimas semanas, né? E eu gosto sempre de relembrar para que você possa ser contextualizado. Nós estamos aprendendo sobre falsa religiosidade com esse capítulo 2. E a primeira coisa que percebemos, há mais de um mês atrás, é que, na verdade, religião verdadeira olha para si mesma. Religioso verdadeiro olha para si mesmo, não fica tomando conta da vida dos outros. Você se lembra disso? Paulo vai falar: olha, você está achando que você é inocente? Não dá para ficar olhando para os outros, né? Como os judeus simplesmente faziam. Mas, além disso, nós aprendemos também que, quando julgamos a vida alheia, nós nos condenamos a nós mesmos, porque nós cometemos os mesmos pecados que os outros cometem. Então, quando julgamos o outro, nós estamos nos condenando. E a falsa religiosidade, ela é perigosa, justamente por conta desses julgamentos que fazemos sobre os outros e que, na verdade, praticamos as mesmas coisas. Bem, aprendemos também que quando acertamos, quando nós, na vida cristã, conseguimos desenvolver a obediência, nós não podemos ter soberba no coração, porque a gente só faz isso porque Deus ajuda. É ou não é? Se Deus não ajudar, a gente não consegue obedecer. Então não somos os promotores solitários dessa santificação. Aprendemos também nessa caminhada que a verdadeira religiosidade gera verdadeiro arrependimento. Mas Paulo traz uma coisa nova aqui. Semana passada, está fresquinho, falamos dessa questão do arrependimento, da importância de nos arrependermos sempre, nós orarmos, dobrarmos o joelho. Aliás, queria indicar um livro chamado Oração para vocês, que a Natália me deu de presente, do Timothy Keller. Tem falado muito ao meu coração. Vou preparar uma série de mensagens em cima da oração nesse livro, que é extraordinário. Então eu tenho até lido esse livro de uma maneira bem devagar, sem pressa. Então na sexta-feira, fui lá para o meu refúgio,
lá no condomínio, coloquei lá, comprei um terreninho no condomínio, de vez em quando eu vou lá, no meio da natureza lá, e aí sentei lá na cadeirinha, fiquei lendo, e Deus falou muito ao meu coração sobre essa questão do arrependimento, de novo. Então, é muito importante que percebamos isso. Verdadeira religião envolve arrependimento constante. Porque a verdadeira religião, se você fizer tudo certinho, você vai se enxergar da forma que verdadeiramente você é. E isso vai lhe mostrar muita coisa ruim. Por isso o arrependimento é fundamental. Mas hoje tem uma coisa nova para a gente. Portanto, capítulo 2 vai tratar daquilo que Paulo quer de fato tratar mesmo. A questão imediata da sua preocupação. E ele então começa a falar do perigo da falsa religiosidade e faz um fator transicional. O que é um fator transicional? Uma transição. E aí ele passa a caminhar para ensinamentos diretos, profundos, importantíssimos, como por exemplo, a importância da santificação. E ele vai falar que santificação é sinônimo de fruto verdadeiro. Convertido gera fruto verdadeiro, de transformação. Porque ele vai falar que a vida eterna é daqueles que perseveram. E perseveram em favor do bem, ou seja, da prática da bondade. E que não estão procurando simplesmente qualquer coisa nesse mundo, simplesmente ganhar dinheiro. Esse pessoal não está procurando reconhecimento por conta de uma faculdade, esse pessoal não está procurando status, não. Esse pessoal que se converte, que é nova natureza, de acordo com o versículo 7, está procurando glória de Deus, honrar a Deus, incorruptibilidade. Não está atrás das questões que promovem a ira de Deus e que são corruptíveis, passageiras. Não, esse pessoal está buscando glória, de acordo com o versículo 10, honra e paz. Esse pessoal busca uma dimensão espiritual bem diferente. Tem uma visão de mundo completamente diferente. E nos versículos 10 e 11, Paulo vai resumir como é que é a vida desses cristãos, a verdadeira religião. E é por isso que a gente está aqui, para estudar esse negócio hoje. Nós podemos até ir além e dizer que o apóstolo ensina que, longe de escapar do juízo por ser judeu, o juízo virá primeiramente ao judeu, porque ele tem a lei, ele tem conhecimento. E essa marca, ela inclusive serve para nós. Porque o juízo, ele está sobre nós também, que temos conhecimento. A frase, primeiramente ao judeu e também ao grego, é repetida nos versículos 9 e 10. Com o qual Paulo certamente quer dizer que não somente o judeu não vai escapar do julgamento, mas também que o julgamento será particularmente severo aos judeus. Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver conosco? Eu não sou judeu? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, você vai perceber que o mesmo princípio é aplicado à igreja, a detentora do conhecimento. Esse princípio de que quem tem conhecimento terá julgamento severo é aplicado à igreja também, porque Pedro vai dizer, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Uma expressão evidente da igreja. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Percebe? Assim como é certo dizer primeiramente ao judeu, também é certo dizer primeiramente ao cristão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem esse negócio de posição privilegiada. Deus é justo no seu julgamento. Ninguém vai entrar no céu por DNA. Vai chegar lá o julgamento do Lucas, o Lucas vai dizer, não, eu tenho o DNA da Flávia, está aqui, ó, do Flávio. Pode olhar aí, estou entrando por causa do meu pai aí, tá? Pode liberar a porta aí, porque meu pai já está aí dentro. E eu não vou ficar ali fora não, meu pai está aí. Isso se o Flávio for primeiro, né? Tem isso também.
Claro que isso aqui é só uma alusão, a gente sabe que vai chegar todo mundo junto, você já estudou sobre isso aí. Mas ninguém vai entrar por DNA, tá certo? A Lília não vai chegar lá e vai dizer assim, aqui, meu marido está na área aí, eu vou ficar separado dele não, sei que a gente não vai permanecer casado, mas eu quero estar com meu velhinho aí. Isso não vai acontecer não, né, vai? Não é por aliança conjugal. Ninguém. No céu não vai ter nacionalidade. Não, eu vou entrar porque eu sou brasileiro. Deus até parece gostar bastante do verde, amarelo, do azul e do branco. Pode ver, são as cores principais da natureza. Isso é só brincadeira. É a gente que gosta das coisas de Deus, né? Porque nós viemos depois. Então, mas não vai. Não é porque brasileiro vai entrar. E não é porque é judeu vai entrar. Isso não existe. Você só vai entrar se for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É a única maneira, né? Pastor, mas e aí? Tem uma prova real? Você lembra da prova real na matemática? Eu não vou nem tentar explicar porque eu sou péssimo em matemática. Tá certo? Mas eu lembro como é que era a prova real. Era só fazer o cálculo ao contrário para ver se o primeiro estava certo. Eu era tão bom em matemática que eu errava o segundo. Aí eu nunca sabia se o primeiro estava certo. Então, a prova real, né? Importante. Qual é a prova real da conversão? É o fruto. Tem que dar fruto. E Paulo sabe disso. Porque Jesus ensinou isso claramente. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. Não tem como dar fruto ruim. Essa semana foi um negócio muito legal aqui. Eu fiquei até emocionado. Foi um negócio muito legal. Porque começaram, né? Tem 2 semanas que o pessoal que vai ser recebido aí, se os membros da igreja comparecerem, né? O pessoal vai ser recebido aí, tem frequentado lá meu gabinete. E aí é maior barato, né? Porque eu vou citar exemplos aleatórios aqui, né? Vou até evitar detalhes, para não expor vida de ninguém. Mas é muito legal. Só, pastor, eu quero ser recebido sim, mas eu estou com um negocinho aí para resolver. Sim, meu irmão. Então tem que voltar lá e resolver esse negócio aí. Rapaz, foi uma correria. Foi um tal de gente mandando áudio, pedindo perdão. Opa, aqui, deixa eu conversar contigo rapidinho aí, né? Foi um tal do camarada voltar a conversar com o pastor. Sou pastor, então, conversar contigo aí, porque, né? O pessoal da Batista lá, se não for lá, se não bater um papo lá, sair de boa, pede o pastor para me dar uma ligada aqui, mandar uma mensagem, ele me conhece, sabe quem eu sou. Vai ser recebido aqui, não. Teve dificuldade lá? Volta lá. É maior barato, isso dá uma correria violenta, né? Camarada mandando mensagem aí ontem à noite, aí pastor, tudo certo, olha o áudio aí, ó. Beleza. Porque é fruto, querido. Mudou, tem que mudar. Se não mudou, não pode. Como teve gente também que a gente disse, vai ter que esperar um pouquinho mais. Ah, mas se desistir, pastor, é porque não era. Eu não tenho crise com isso. Ah, o pastor está atrapalhando a vida espiritual. Estou atrapalhando a vida espiritual de ninguém. Se não voltar, é porque não era. Que a Bíblia diz que se for, vai permanecer, vai prevalecer. A mensagem aqui fala disso. Então eu não tenho dificuldade com isso. Porque tem que mostrar fruto. Não der fruto, não é. Não tem esse negócio. Por conta da conversão apenas visual, aparente, a Igreja Católica se desviou lá no 2º século, lá no 3º, 4º séculos, perdão. A Igreja Católica teve dificuldade lá quando começou a receber os gregos com seus costumes, e queria receber por politicagem, está na história, e aí se corrompeu. Dos primeiros pecados foi a idolatria, tão proibida na Bíblia, porque os gregos não conseguiam conceber um Deus que não pudessem ver. Olha isso aí, por conta disso, olha o que nós temos no mundo hoje aí. A segunda declaração é que esse julgamento será segundo os nossos feitos. Paulo diz isso no versículo 6. Qual recompensa cada um receberá? Receberá conforme suas obras. Aí você pode pensar assim, então eu sou salvo pelas obras? Não, não, não.
as suas obras atestam de que você é salvo, ou não. Aquele que é servo de Deus vai procurar fazer a vontade de Deus. E aquele que procura fazer a vontade de Deus, demonstra que tem compromisso com Deus. Então o que você faz é evidência ao seu favor ou contra você. É tudo uma questão de essência. Porque Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, o texto vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras. Não pelas, mas para. E o camarada que não as pratica demonstra a sua essência, de que de fato ele não é. Então não é só uma questão de essência verdadeira, é uma questão de prática verdadeira que comprova, corrobora, reitera a essência. Crente de verdade é transformado diariamente. E é por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dar ordens para a esposa que se converte, o marido não é crente, para ela não se separar. Por quê? Porque ela vai mudar, ela vai ser transformada. À medida em que ela é transformada, o marido começa a perceber. Qual é o problema da igreja atual? É que o camarada vai para a igreja, se converte, mas não muda em casa. Aí a esposa olha e fala, eu não estou entendendo nada, foi para a igreja e piorou. Mas porque muitas vezes o cara só vem para a igreja, a esposa só vem para a igreja, mas ela não é transformada. É muito interessante, eu recebi alguns casais, não foi só um não, no meu gabinete para essa entrevista final, e alguns disseram assim, pastor, eu mudei. E aí, claro, né, a gente pergunta para o cônjuge, ô pessoa, isso é verdade? Eu pergunto na lata, na frente. Se a esposa titubear, se o marido falar assim, só, volta, vamos fazer mais 6 meses. Não entendeu ainda. Mas graças a Deus, os testemunhos foram, não sei se eles trataram antes, né? Ó, eu vou falar com... Porque não dá, a gente tenta, né? Não, a gente tenta, mas nem sempre, tem cara que é artista, não é verdade? Né? E aí, ó, pastor... Fogo puro, canela vibrante, ó. Beleza. Não dá nem para titubear, mas se titubear, se eu sentir, aí eu elaboro mais umas 8 perguntas, né? Mas o negócio foi legal, foi legal. Os casais estão recebendo juntos, estão sendo recebidos juntos, o negócio foi legal, legal. Né, Tiagão? Dona Raquel deu aquele testemunho assim, pastor, olha... Maridão mudou, isso é importante, isso é importante. Claro que eu estou falando dos dois, que eu sei que eu posso falar, não exponho vida de quem eu sei que é mais reservado. Queridos, antes de saltarmos para alguma conclusão, antes de começarmos a argumentar, notemos que existem algumas afirmações particulares do apóstolo Paulo aqui, e o que ele vai dizer em seguida é simplesmente que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Um tipo é o ímpio, outro tipo é o justo. Um tipo é aquele desobediente, não obedece a Deus. E aquele outro tipo é o que o obedece, é o que anda com Deus. E um destino espera pelos justos. E um destino completamente diferente espera pelos ímpios. Paulo divide o mundo como Jesus dividiu. Em 2 partes apenas. Não tem gente em cima do muro na teologia do Novo Testamento. Tem gente que está no céu e tem gente que está no inferno. Essa é a única realidade. E como é que a gente sabe, pastor? Conforme as obras. Dá para saber do fruto de cada um. Não é simplesmente uma questão de vir à igreja. Embora quem não venha, probabilidade muito maior de estar condenado. Porque se é convertido, o Espírito Santo vai trazer para a igreja. Isso é algo comum, natural. Por isso que o desigrejado é um movimento de apóstatas. Os desigrejados são um movimento de apóstatas e não de servos de Deus. Esquece. Quando o cara diz não à igreja, ele fala inspirado em Satanás. Você pode ter certeza disso aí. Tem conversa. Porque não existe um povo sem congregar no Novo Testamento.
que seja chamado cristão. Não existe. Paulo destaca que teremos que compreender e comparecer diante do grande julgamento de Deus. E que nós estaremos em um desses grupos. O apóstolo dá-nos uma triple visão de cada um deles. Primeiro, ele considera a atitude geral dos dois grupos para com Deus e para com as coisas de Deus em geral. Como é que eles veem Deus? Depois, ele os examina em termos de tendência, propensão. Os justos são inclinados para uma vida de santificação, os ímpios para uma vida de desobediência que gera a questão da ira de Deus. Então há uma propensão, uma tendência, uma inclinação natural em cada um desses grupos. Os ímpios para a desobediência, os servos de Deus para a obediência e santificação. E em terceiro, ele os examina em termos da sua real conduta e do comportamento. A gente vê os resultados dessa tendência. Porque aquele que tem a tendência de caminhar com Deus, porque foi transformado, já não tem mais a sua tendência anterior, a sua tendência foi transformada, o nome disso na teologia é regeneração, ou seja, os regenerados passam a ter a tendência à obediência, e por isso os seus frutos são diferentes. Já os ímpios nunca sentem essa vontade por si sós. Então eles não têm nenhum tipo de transformação, são os mesmos. Só a dificuldade é que eles vão cavando o buraco cada vez mais fundo, vão pecando cada vez mais, à medida em que conseguem, com a própria inteligência, elaborar pecados ainda mais escondidos, ainda mais numerosos. E Paulo vai fazer um exame desses dois grupos, né? E o versículo 7 é interessante: a vida eterna aos que com perseverança na prática do bem procuram glória, honra e imortalidade. Ou seja, aqui é o resumo do crente. O cristão vai fazer basicamente isso na vida, está aí no versículo 7. É basicamente o que o crente faz a vida inteira. Versículo 7. E aí, o que é que eu devo fazer de mim mesmo, né? Eu estou procurando essas coisas? Estou perseguindo essas coisas aí? Quantas vezes esse termo glória é empregado na Bíblia? Várias vezes. Nós lemos sobre a glória de Deus. Glória de Deus, basicamente, é a ação de Deus vista. Quando nós falamos de glória de Deus, é a ação de Deus vista, aparente. Geralmente essa é a maneira com que o termo é usado no Velho Testamento. E o apóstolo Paulo está tão interessado nessa verdade que ele vai repetir isso no capítulo 5, versículos 1 e 2. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, de vermos Deus manifesto. Essa é a característica da atitude do justo. Ele busca, ele espera, ele persevera, ele continua. Ele tem certo entendimento sobre Deus, seu ser, sua natureza. Ele sabe da glória de Deus. Ele sabe que o bem supremo do mundo é conhecer a Deus, ser semelhante a Deus, passar a eternidade gloriosa ao lado de Deus, na presença de Deus. E ele está à procura da glória de Deus. Isso é o crente. Ele vive para Deus porque ele quer ver Deus. Ele quer no futuro estar com Deus. Quer ou não quer? Não é isso que nós estamos procurando aqui? Um sentido para a vida após a morte, um sentido inclusive para esta vida. O apóstolo diz a mesma coisa mais adiante, Romanos capítulo 8, versículo 30. Aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, nós estamos com a glória prometida de Deus. Estamos caminhando para ela. O caminho predestinado para nós, porque preste atenção, não foi você que foi predestinado, foi o caminho que é predestinado. Você foi predestinado para entrar por um caminho. Todos aqueles que estão vivos nesse planeta têm essa oportunidade. Um predestino. O que é um predestino? É um destino estabelecido para Deus. O caminho é Cristo, nós entramos por Ele.
caminho está aberto a todos. Não existe esse negócio de porta fechada. A porta está aberta, está escancarada, para quem quiser entrar. E o caminho está predestinado, o predestino está estabelecido. Você entra e vai para Deus, se você quiser, através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é interessante que aquele que entrar pelo caminho verá a glória de Deus. É disso que estamos atrás. Vocês veem, a nossa salvação final é a nossa glorificação. Vocês podem perceber isso. Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, vai dizer 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. A segunda coisa que o cristão persegue, é interessante que ainda não deu coro, provavelmente, né? Fônica, faltavam quantos aí? Faltavam 7, então já deu coro, já posso parar de pregar. Eu estava preocupado com isso, porque eu tenho que parar, eu tenho que fazer a segunda contagem, rapaz. E eu fiz um convite lá, está quase dando coro. Corre aí, rapaz, estou falando, hein? Se nós não batizarmos esse povo hoje, recebemos esse povo hoje, a culpa é da igreja, não tem conversa. Nós vamos ter que dar conta, né? O pessoal que está aqui, está tranquilo na fita. Não tem culpa de nada, eu vim, né? Mas o pessoal que está em casa, pastor, está botando pressão. Estou mesmo, o crente tem responsabilidade. Membro de igreja tem seus deveres, não é só direito não, tem dever também. Então é muito importante que compareça, se tiver que comparecer. Ou então fala, pastor, não quero mais não, tira meu nome aí que eu não vou mais poder participar não. Inclusive nós na igreja estamos até conversando de ter 2 tipos de membros. Nós precisamos fazer uma reforma do estatuto. Nós vamos ter 2 tipos de membros. Os membros a passeio, né? Hoje em dia a gente tem que fazer, não tem jeito, né? Tem um membro a passeio, ele aparece aqui uma vez por mês, só para garantir o nome dele. Só, pastor, estou aí, ele até me cumprimenta na porta, pastor, está me vendo, né? Estou aí, vou sumir mais 6 meses, mas estou aí, tá? Tira meu nome aí não. Porque ele acha que se tirar o nome, aquele negócio de desligar no céu, está desligado na terra, está desligado no céu, o cara vai para o inferno, ele despenca de uma vez para o inferno, aí ele fica com esse medo, ele vem uma vez cada 6 meses, né? Mas tem aquele cara que não, aquele cara que gosta, o cara nasceu para ser membro batista mesmo, o cara ama o negócio, ele gosta, ele vem, ele gosta de analisar, ele gosta de elaborar as coisas, ele gosta de estar presente, ele não quer faltar porque ele quer participar. Nós vamos colocar como membro administrativo só esse pessoal, porque só esse pessoal precisa estar na Assembleia, a gente faz coro só com esse pessoal. E o pessoal que está a passeio, não tem que se preocupar com isso. As igrejas batistas estão caminhando para isso, porque não tem jeito, todo mês é uma guerra agora, para poder dar quórum. Então vai orando por isso, que a ideia é essa, né? A gente está começando a discutir, várias igrejas batistas já estão caminhando para isso, né? É membro classe A e membro classe B, é isso aí, não quer nada com administração de igreja, vira membro classe B, problema não, tá? E aí fica mais fácil, não atrasa a nossa vida e a gente não fica te enchendo a paciência. Ah, beleza, né? Isso é uma coisa ótima, né? O Gabriel adora. É interessante que a segunda coisa que os justos procuram é a honra. Mas que honra? A honra a Deus. Inclusive, a melhor descrição disso, Paulo não está falando as coisas da cabeça dele, Paulo está falando as coisas sobre Deus, o que ele aprendeu com Cristo. E se você abrir João 5,44, você tem a melhor descrição dessa questão do crente buscar a honra de Deus. O texto vai dizer que Jesus se voltou para os críticos e disse o seguinte: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem somente de Deus? Como é que você pode querer andar com Deus buscando honra só para si próprio? Só a sua própria honra, ao invés de buscar a honra que vem de Deus. Ou seja, o crente não vive só para honrar a Deus. O seu maior desejo no coração é ser honrado por Deus. De que Deus o abrace e diga assim: você é meu filho. Você é meu filho. Essa honra, eu honro ao meu Deus, e Ele também me honra. Não porque Ele precisa, mas porque Ele gosta. E Hebreus, capítulo 11, é uma prova disso. Inclusive,
a Bíblia vai dizer que a gente tem que dar honra a quem merece honra. E Deus faz isso. Ele honra os seus. Ele diz assim, esse é meu servo, anda comigo. Como ele fez com Jó. Está vendo meu filho? Você é obediente. Como ele fez com Davi, que mandou alguém escrever lá que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quantas vezes Deus disse, Davi, meu servo, querido, quero mais nada na minha lápide não. Mais nada. Se Deus escrever lá, meu servo, mesmo que ninguém veja, eu estou garantido, está bom demais. E a gente fica aí atrás, né? Dessas honras, dessas coisas. Vocês percebem como é que é importante essa declaração? Praticamente o que ele diz é o seguinte: vocês sabem o verdadeiro problema com vocês, e não é o seu intelecto, é que vocês estão procurando a honra dos outros. Parafraseando Paulo, ele está dizendo o seguinte: vocês querem ser grandes neste mundo e querem ter honra dos homens? Estão conseguindo. E isso é o que vocês conseguirão, mas, uma vez que vocês se dedicam tanto a esse objetivo, nunca procuram a honra que vem unicamente de Deus, que somente Deus pode dar. Essa paráfrase de Lloyd Jones é interessante. A gente fica procurando tanto ser reconhecido nesse mundo, e às vezes a principal honra a gente não corre atrás, que é a que vem de Deus. E lembrando, você só será honrado por Deus se buscar a honra para Deus. As pessoas honradas por Deus são aquelas que buscaram a honra para Deus. E é o que os justos estão procurando. Em último lugar, eles estão procurando imortalidade, que também pode ser traduzido como incorruptibilidade, ou, como na ARA ou na ARC, incorrupção. São siglas para Bíblias diferentes. Significa, naturalmente, a ausência de qualquer tipo de decadência, porque o crente, espiritualmente, cresce, prospera, se desenvolve. Crente não anda para trás, crente anda para frente. Em termos de obediência a Deus, ele pode até passar por altos e baixos, mas até em baixa ele prossegue, ele continua crescendo. Deus continua trabalhando, ele continua ouvindo, mesmo que ele esteja com um pouco de dificuldade. Essa semana alguém me perguntou no gabinete: pastor, mas o senhor já teve, né? Aliás, alguém comentou comigo: pastor, mas eu estou tendo dificuldades, eu tenho problemas com baixa e tal. Só, rapaz, não é só você não, pessoa, não é só você não, eu também tenho. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei um mês sem vontade de vir para a igreja, não queria vir. Só queria ficar em casa, não queria ver ninguém. Mas como eu sempre estabeleci para mim mesmo que reino de Deus, você não pode fazer só o que você tem vontade, porque senão você atrasa muito a sua vida espiritual. Eu até penso que Deus valoriza mais que você venha sem vontade, mas por honrá-lo, do que com vontade porque é seu prazer. Não, por que eu venho para a igreja? Não, eu venho porque eu amo tocar. Isso é perigoso. Você pode gostar de tocar mais do que de servir a Deus. Isso é muito perigoso. Mas quando você vem assim: não, eu não queria vir, mas eu tenho que fazer minha parte, porque Deus está contando comigo e eu quero fazer para ajudar o culto, para ajudar as pessoas, porque Deus está contando comigo. Isso é diferente. Olha o valor que isso tem. Queria vir? Não, não queria, mas é meu compromisso com Deus, então por isso eu vim. Entende a diferença? Você sabe o caminho que você está caminhando quando você tem esse tipo de pensamento. Então eu não faço o que dá vontade, não. Se eu for fazer só o que dá vontade, vou dizer uma coisa para você: eu vou me trancar naquele gabinete ali embaixo e vou ler o dia inteiro. E vou escrever 8 livros por mês. É o que eu tenho vontade só de fazer isso. E acabar, chegar às 8 da manhã, sair às 8 da noite e ver minha gatinha, meus 30 periquitos. Entende? Meus 3 agapórnias, meus 5 agapós, minhas 3 calopsitas. E claro, né, a pretinha. É o que eu tenho vontade de fazer.
E claro, domingo está aqui para pregar, né? Porque eu sou fominha. Tem muita coisa no ministério, querido, que eu não quero fazer. A gente brinca no ministério pastoral, gente, é só brincadeira, tá? Leva isso a sério não, senão você vai ficar escandalizado. De vez em quando alguém pergunta para a gente, pastor, mas qual é a função do ministério? No seminário, claro que a gente não fala isso não, brincando com ovelha, né? Vou falar aqui agora para você entender que é brincadeira. Qual que é a função do pastor auxiliar, pessoal? Fazer aquilo que o pastor titular não quer fazer. Né? Então, uma realidade, tá? A maior parte do trabalho do pastor auxiliar é fazer o que o pastor presidente não quer fazer. Quando pinta um negócio no banco, Clécio, chega aí, vai lá resolver isso no banco lá, pelo amor de Deus, resolve isso lá. Né? Pastor, tem uma tinta aí que é melhor, só Clécio, isso é contigo, filho. Só não pinta de rosa, pelo amor de Deus. Né? Mas vai lá, resolve isso aí, o que você falar está falado. Né? Porque essa parte é horrível, não é legal. Você bota auxiliar para fazer. E o Cleção nasceu para o negócio. Graças a Deus. Deus faz tudo certo. O Cleção, de vez em quando, ele chega e fala assim, pastor, está na hora de me botar para pregar aí, mano. Muito fominha, cara. Né? Uma moralzinha para mim aí, que você está... Aí a gente bota aí na agenda aí. Mas é a única coisa que me cobra. Né? Mineiro cobra duas coisas, querido. Mineiro pastor cobra duas coisas. Pregar e queijo. Duas coisas. Se souber que eu estou viajando para o interior, só traz um queijo para mim. Então é bem interessante. Ele gosta da parte administrativa, eu detesto. Eu gosto dessa parte de cuidar do rebanho no que diz respeito ao conhecimento. Ele também gosta. Mas a parte forte dele é a parte administrativa. Então isso é muito legal. Tudo para que a gente possa trabalhar com o máximo de prazer possível. Mas, se tiver que fazer, a gente faz. Quer ver uma coisa que eu não gosto de fazer? E não gosto porque me enche a paciência, não. Não é isso, não. Eu não gosto de falar em enterro. Porque eu sou muito sensível. Então eu começo a falar, eu já olho um chorando, eu já começo a querer chorar. Aí eu embargo a voz, fica horrível. Mas se eu tiver que ir lá, eu falo. Se eu tiver que dar uma palavra ao seu coração, eu não tenho esse negócio que o camarada sai no tapa para falar enterro. Isso eu não. Só fica à vontade. Se quiser me chamar, no final eu oro. É interessante quando eu chego em alguns enterros, assim, e tem 3, 4 pastores para falar. Então, meu irmão, fala você. Não, fala você. Fica tranquilo. Porque eu já falo, eu já começo a chorar. Então, quem consegue, que fale. Eu só oro. E já vou chorar na oração. Muito natural. E não é porque eu não gosto. Aliás, ninguém gosta, né? Mas eu estou dizendo que não é aquele negócio que meu Deus, morreu, tem que ir lá. Não é isso. De maneira nenhuma. Eu já até acelero o passo. Porque eu sei que tem uma ovelha minha sofrendo e eu vou até lá. Eu estou falando da pregação. Eu não sou muito desse momento. Me machuca muito ver uma ovelha minha chorar. Mas tem coisa, querido, que a gente tem que fazer, porque é o caminho para a imortalidade. Evangelho tem não pode. Eu sempre falo isso aqui. Evangelho tem o seu lado difícil. E é por isso que Paulo vai falar que o crente persevera. O apóstolo Pedro vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Diz Pedro, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Ou seja, a ênfase naturalmente é dada à palavra perseverança. Porque nós sabemos por que estamos caminhando. Por que continuamos obedecendo? Nós sabemos. Nós estamos buscando algo que não é deste mundo. E que também não se corrompe. Aqueles que de fato são justos vão perseverar. Eles são pacientes, eles persistem em fazer o bem, é isso que Paulo está dizendo. Precisam de paciência porque estão num mundo que está totalmente contra eles.
Os justos estão sujeitos às investidas do mundo, da carne, do diabo, são tentados e provados pelas coisas que lhes acontecem diariamente, coisas que acontecem por todos os lados, em torno de todos que estão à sua volta, família, trabalho. São tentados, são atirados para cá, para lá. O diabo faz o máximo que pode para fazê-los cair. E às vezes parece que o inferno inteiro está envolvido para tentar derrubá-los. Não se pode ler o Novo Testamento sem ver isso acentuado constantemente. Essas pessoas, os justos, são absolutamente diferentes daquelas à beira do caminho onde a semente caiu e não encontrou lugar. E o diabo levou a palavra dos seus corações. Os justos não são pessoas representadas por aquele terreno pedregoso onde a semente caiu e não conseguiu germinar. Essas pessoas perseveram. Servos de Deus são pessoas maravilhosas por um momento e continuam a buscar essa maravilha. Não são aquelas pessoas que chegam aqui, você olha para elas e você pensa assim: nossa, essas pessoas vão se desenvolver muito, e de repente elas desaparecem, apagam, somem. Servos de Deus são perseverantes, eles vão até o fim. Por quê? Porque eles são incorruptíveis, são espirituais, nada tira a fé do coração deles. Eles continuam firmes, mesmo que a vida lhes apresente coisas difíceis, momentos complicados, que às vezes sufocam, mas eles conseguem, servos de Deus, frutificar, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Eu estava com a minha sogra essa semana, levei ela ao condomínio para caminhar, parte da manhã, e o caminho também ela foi comigo. E aí, eu sempre vivi assim, muito na correria, muito agitado, e por conta dessa agitação, muitas vezes eu não conseguia prestar atenção em alguns detalhes importantes, do cuidado com as pessoas ao meu redor. Sempre com pressa, como é que você cuida? Sempre correndo, como é que você cuida de alguém? Só que, depois da morte da minha mãe, eu comecei a perceber algumas coisas que até então eu não percebia, porque eu só pensava em trabalho. E eu comecei a ver beleza em algumas coisas que eu não percebia e que eu deixei passar e deixei de aproveitar. Não é que eu me arrependa, eu não me arrependo, mas eu aprendi algumas coisas. E isso me agregou. Então eu peguei a minha sogra e nós descobrimos que a máscara dela tinha ficado no local onde ela estava sentada. Depois que ela caminhou, ela deu uma sentada lá para poder dar uma olhada na paisagem, me esperando terminar. E aí, ela entrou no carro e ela falou: ué, cadê minha máscara? E o banco estava com uma distância, como daqui assim, ali no Ministério Infantil. Eu então dei ré no carro, virei o carro, parei lá do lado do banco, desci do carro, peguei a máscara, dei na mão dela, peguei o carro e voltei. Porque eu tinha parado na cancela, então dava para ir a pé, mas eu tinha que tirar o carro dali, porque já tinha outro carro vindo ao longe e eu vi. Falei, eu vou tirar o carro daqui, porque senão eu vou atrasar todo mundo. Então tirei o carro, já fui lá, parei e peguei a máscara. Quando eu sentei, a gente andou um pouco, chegou em casa e tal, ela chegou para mim e falou: olha, você mudou muito. De novo, né? Porque ela sempre está falando isso. E aí eu falei, mas por quê? Ela falou: em outros tempos você jamais iria dar a volta, pegar o carro, parar lá perto do banco, e quanto mais descer do carro para pegar minha máscara. Você ia falar: vai lá, mãe. E com a pressa nos olhos, né, geralmente. E eu falei para ela, mãe, depois que eu perdi a mãe, que eu chamo minha sogra de mãe também, depois que eu perdi a mãe, muita coisa mudou. A gente só tem uma oportunidade de aproveitar as pessoas e fazer o melhor que a gente pode para elas.
Só uma oportunidade.